say when you're sleeping I'm awake? Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of, or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. I know where you are. I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be alone. I know where you are, and I see where you're coming from. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Senhor, tu és grande, maravilhoso, ó Pai. Grande é o teu nome. Louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Diante de ti prostramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós.
terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Louvado seja. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, nós louvamos o teu nome e iniciamos esta celebração declarando que tu és grande, que tu és maravilhoso, ó Pai, que tu és o Deus acima de todas as coisas. Só tu és o Deus eterno acima do céu. Em nossa vida, em nossa família, tu és o único Deus, aquele que nos dá todas as coisas, aquele que nos amou, que nos alcançou com a sua graça, ó Pai. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Aquele que tem nos ajudado, aquele que nos ajuda em nossos momentos de fraqueza, que luta por nós. Ó Pai, queremos o teu nome engrandecer, porque só tu és de fato o Deus eterno sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Declaramos que tu és o Deus acima de todas as coisas. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. Boa noite. Seja bem-vindo a essa celebração, a esse culto que nós prestamos ao Senhor, aquele que é o Deus grande, o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Por isso cantamos a Ele e damos a Ele toda a glória. Vamos continuar louvando. Exulte o nome do Senhor. A Deus damos glória. Glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Real, foi assim que Jesus morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Prova de amor nos merecimentos do Filho de Deus.
Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exulte, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Por nós todos deu. Ele entregou o seu Filho, por nós todos deu. A Deus demos glória. Ele nos ama muito. Ele tem demonstrado o seu amor para conosco em todo tempo, a cada momento, em cada mínimo cuidado. Eu costumo dizer nos nossos cultos de orações, quando a gente agradece a Deus pelos livramentos, a gente agradece por aqueles poucos livramentos que a gente vê, que a gente toma conhecimento, mas agradece por aqueles muitos outros que a gente não vê. Porque eu tenho certeza que Deus tem cuidado de nós de uma forma tão grande e muitas vezes a gente sequer toma conhecimento do cuidado e do livramento que Ele tem demonstrado por nós, que Ele tem agido, né, em nosso favor em todo o tempo. A Bíblia diz que a natureza revela o Criador. Nas estrelas vemos a mão do Senhor, no dia a dia, no sol que nasce, no ar que a gente respira, na lua, em tudo que está ao nosso redor, nós podemos ver a mão do Senhor. Continue louvando e adorando a Ele. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, mas o que Ele é pra mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, mas o que Ele é pra mim? Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Quem é Jesus pra você? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, mas o que Ele é pra mim? Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar,
ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é, tudo Ele é pra mim. Paz e graça sejam dadas a todos que estão reunidos nessa noite por Jesus, o nosso Senhor. Amém? É uma alegria poder de novo partilhar com vocês. Hoje pela manhã a igreja se reuniu e celebrou no templo com a ceia, com a manifestação da graça de Deus sobre nós. E foi bom ver a igreja reunida como comunidade, como deve ser. E eu quero estimular você a estar sempre com a igreja, pela manhã, nos encontros que nós promovemos aqui, os eventos que nós promovemos na igreja. Eu quero estimular você a estar conosco. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de pregar a palavra mais uma vez e eu espero que você seja edificado por ela. Pois bem, eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas, e é um texto muito conhecido, tão conhecido e tão pregado, que alguns já tiveram a ousadia de fazê-lo por uma temporada inteira. Um texto conhecido, mas inimaginavelmente rico e profundo, a ponto de deixar a nós diversas possibilidades de pensar sobre ele. Capítulo 3 do livro de João, no versículo número 16, a palavra de Deus diz assim, João capítulo 3, no verso 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar diante da Tua palavra. Que ela abençoe o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, todos que vão ouvir e assistir, Senhor, esta mensagem em qualquer momento e em qualquer lugar, Senhor. Obrigado por isso, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. Durante muitos anos, nós transformamos o texto de João, capítulo 3, versículo 16, talvez no texto mais emblemático quando nós falamos sobre salvação. Porque nós entendemos que João capítulo 3,16 resume mesmo o que nós entendemos como o processo salvífico do Senhor. Deus amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, cumprindo assim a promessa, para que todo aquele que em Jesus crer tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo vai escrever em Efésios, no capítulo 1, e ele vai dizer que em Cristo nós fomos todos separados para a salvação. E explicando sobre isso, é obviamente que Paulo está dizendo que Deus tinha um plano, e o plano de Deus incluía Jesus. E no plano de Deus em que incluía Jesus, o Senhor dizia que todas as pessoas, qualquer pessoa, independente de quem seja, independente do que faça, independente da história, qualquer pessoa que acreditar em Jesus, esta será salva. Esse era o plano de Deus e foi o plano de Deus para toda a humanidade. O texto é riquíssimo. Deus amou o mundo. Diz a palavra de Deus que o amor do Senhor, profundo e intenso por todas as pessoas, é algo que toca profundamente o coração do Senhor.
O Senhor, diz a palavra de Deus, não tem prazer na morte de absolutamente ninguém, embora dê a cada pessoa as responsabilidades necessárias sobre suas próprias atitudes e sobre suas próprias escolhas. No mesmo texto do Antigo Testamento, da palavra de Deus, o Senhor diz assim, que a alma que pecar, esta morrerá, porque de fato há uma responsabilização pessoal e individual sobre a salvação. Deus amou o mundo todo, Deus amou todas as pessoas, independente de quem elas sejam, independente da história que elas tenham, Deus amou todas as pessoas. E amou com um amor profundo, intenso. Também no Antigo Testamento, a palavra de Deus vai dizer assim, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. O Senhor tem esse amor derramado sobre as pessoas, sobre aqueles a quem Ele criou. Deus não odeia pessoas, Deus ama pessoas. A grande verdade é que nós pregamos sobre o amor de Deus, nós falamos sobre o amor de Deus e nós anunciamos sobre o amor de Deus porque nós cremos no amor de Deus. A grande questão é que, e é sobre isso que eu quero falar com você e talvez surpreender você sobre esse texto de João, capítulo 3, versículo 16, é que além das outras questões soteriológicas que envolvem esse texto, ou seja, além da questão de que Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho como um projeto missionário para ganhar pessoas e para conquistar pessoas, um sacrifício pessoal para ganhar pessoas e salvar pessoas, para que todos tenham a vida eterna num plano universal, extraordinariamente abençoador para toda a eternidade. Além de todas as circunstâncias, todas as coisas que envolvem esse texto, no capítulo 3 do livro de João, esse texto fala sobre algo que nós precisamos conversar, queridos, que nós precisamos falar, que é sobre o amor de Deus. E sobre isso, queridos, eu penso que 3 coisas precisam saltar aos nossos olhos para nossa reflexão, se desejamos de fato sermos pessoas que compreendem o tamanho do nosso Deus. Então, eu quero convidar você para rapidamente comigo nós mergulharmos com um pouco mais de profundidade e intensidade no tamanho do amor do Senhor por mim e por você. Ao longo da história, de toda a humanidade, a sociedade ela se tornou uma sociedade bélica, uma sociedade difícil, uma sociedade armada, tanto emocionalmente quanto fisicamente. É uma sociedade de disputa, uma sociedade de espaços. Na história mesmo do povo de Deus, o povo hebreu, nós vemos desde o livro do Gênesis que o povo de Israel sempre foi um povo que estava propenso a ter inimigos que queriam suas terras, que queriam seu povo, que queriam escravizá-los. Isso acontece no Egito, isso acontece na Babilônia. Há uma força bélica no mundo todo, atuando e agindo o tempo todo. A gente pode dizer, e talvez nós podemos afirmar, que há um desamor no mundo. Há um desamor entre as pessoas. Nada novo, o apóstolo Paulo já dizia que nos últimos dias o amor de muitos de fato esfriaria e se levantariam pais contra filhos, filhos contra pais, e homens que trairiam suas próprias casas, matando uns aos outros, essa violência urbana e tudo isso que acontece no mundo em que nós estamos vivendo, no mundo tanto ocidental quanto oriental, há um desamor no mundo. E eu quero então compartilhar com vocês sobre 3 coisas sobre o amor de Deus que nós deveríamos guardar no nosso coração e pregar efusivamente, apaixonadamente. Em primeiro lugar, Deus, Ele ama você e você não precisa fazer nada, absolutamente nada, para que Ele ame você.
Numa relação patológica, muitas vezes, as pessoas querem dar apenas para receber amor, e elas, numa carência afetiva enorme, gigantesca, elas fazem de tudo para que outras pessoas as amem. Elas têm carência de amor. Todos nós temos carência de amor, é verdade. Mas quando nós falamos sobre Deus, nós estamos falando sobre alguém que nos ama, independente daquilo que nós fazemos. Alguém que nos ama, independente daquilo que nós somos. O amor de Deus não está condicionado, queridos, àquilo que eu sou, àquilo que eu faço. Porque se o amor de Deus estivesse condicionado àquilo que eu sou, àquilo que eu faço, o amor de Deus estaria sendo pago por aquilo que eu faço, ou estimulado por aquilo que eu faço, ou estimulado por aquilo que eu dou a Ele. Deus amou e Deus me ama profunda e intensamente, porque Ele é amor. E esse amor do Senhor por mim, Ele transcende as minhas capacidades de fazer algo que o agrade, as minhas possibilidades de fazer algo que o agrade. E isso, queridos, é extremamente importante para nós, porque nós não podemos olhar para Deus como alguém que negocia o seu amor conosco. Nós não podemos olhar para Deus como alguém que vai nos amar se nós o amarmos. Não. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que Deus é fiel, mesmo que sejamos infiéis, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar o seu amor. Deus não pode negar a sua maior característica. Deus não pode negar a razão do seu próprio derramar da graça e bondade sobre mim e sobre você. A grande verdade é que Deus me ama independente do que eu sou. E por que isso é importante? Por que é importante entender que Deus me ama independente do que eu sou, independente do que eu faço? É porque, queridos, nós vamos entender a natureza de Deus. Nós vamos compreender a natureza do Senhor, como Ele age, como Ele faz. A natureza do Senhor na vida da gente tem uma importância capital para nós olharmos para Ele intensamente como este Senhor que derrama amor abundante sobre nós. Como eu disse, com amor eterno eu te amei, é o que diz a palavra de Deus no livro de Jeremias. Com amor eterno eu te amei. Deus ama você, independente de você. A segunda coisa sobre o amor de Deus que faz transbordar a alegria do nosso coração em viver com Ele e em crer nele, é que o amor de Deus é inesgotável. O amor de Deus é inesgotável. Deus me ama? Sim, me ama. Me ama apesar de mim? Sim, me ama apesar de mim. Mas a gente poderia pensar, como normalmente nós fazemos quando nós queremos atribuir algo a Deus, nós pensamos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nós falamos assim: a paciência de Deus tem limite, o amor de Deus tem limite. Não, não tem. O amor de Deus, ele é ilimitado. É por isso que Jesus conta para Pedro, quando faz a pergunta para ele assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus diz assim, 70 vezes 7. E Pedro então fecha a cara e fala assim: ajuda a gente a entender isso. Jesus estava falando uma matemática, não estava dizendo cartesianamente que o perdão era algo que tinha um limite numérico. Ele estava dizendo assim: esse número é tão absurdo, esse número é tão sem sentido, é tão nonsense, que ninguém consegue perdoar a mesma pessoa tantas vezes, mas era o que deveria fazê-lo. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: é que o perdão deveria ser algo inesgotável. E o que eu estou dizendo é que o amor de Deus é algo inesgotável, para mim, para você, para todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira, porque o seu amor não tem limite.
o seu amor não tem fim. De repente, se algum amigo seu estiver assistindo esse vídeo, ou você quiser compartilhar com ele, peça para ele ouvir. De repente ele está vivendo um tempo difícil, um momento crucial na vida, um momento em que a alma dói, machuca, e ele está dizendo assim: onde está o meu Deus? Igual o salmo da semana passada que nós vimos. Mostre para ele: olha, Deus ama você incondicionalmente, Deus ama você para todo sempre. O amor de Deus não tem limite. Isso faz de nós abusadores do amor de Deus? Absolutamente. O que faz de nós é pessoas que desfrutam do amor de Deus abundantemente. Porque esse amor não se esgota, esse amor não termina. A terceira coisa importante sobre o amor de Deus, e é uma pergunta que eu quero fazer para você: você se sente amado por Deus ou não? Pois bem, Abacuque conversa com Deus e diz assim: Senhor, por que as coisas estão acontecendo com os outros de bom e com a gente as coisas não estão tão bem assim? O salmista do Salmo 73 pergunta ao Senhor: Senhor, será que está valendo a pena manter limpo o meu coração? Perguntas inquietantes da alma para pessoas que dizem que acreditam em Deus. A verdade é que muitas vezes, queridos, nós vivemos a nossa fé, mas sempre colocamos em xeque o amor de Deus por nós. Ou muitas vezes colocamos em xeque o amor de Deus por nós. Porque nós queremos, volta e meia, que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos. Nós queremos que a vida transite nas vias que nós desejamos. Nós queremos que os resultados daquilo que pedimos seja exatamente aquilo que pedimos, sem mudar absolutamente nada. Nós queremos que Deus seja positivo para nós, ou melhor, nós queremos que Deus nos responda positivamente o tempo inteiro. Nós queremos que Deus sacie os nossos desejos o tempo inteiro. Nós não queremos um Deus para nos relacionar, nós queremos um Deus para nos servir. E muitas vezes nós não compreendemos que existem nãos que Deus vai dar a gente, que é prova do seu amor por nós. Assim como um pai faz com seu filho, muitas vezes nós levamos os nossos filhos, damos aos nossos filhos alguns nãos para valorizar os sims que eles receberão. Às vezes nós não compreendemos isso, então nós ficamos chateados com Deus, nós abandonamos Deus, descremos em Deus. Quantas pessoas deixaram de segui-lo, deixaram de andar com Ele, ou deixaram de crer nele? Pois bem, a pergunta que eu quero fazer diante de tudo isso que você vive, das dúvidas que você tem, das dores que você sofre, dos pesos que você carrega, da culpa que você tem dentro de você, você acredita no amor de Deus por você? Eu sei que nós pregamos o amor de Deus para todo mundo que não o conhece. Eu sei que nós usamos o texto de João, capítulo 3,16, para pregar para os não crentes, e falamos para eles: olha, vocês precisam acreditar no amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, aleluia, louvado seja Deus. A pergunta é se você acredita no amor de Deus, limpando o seu coração, tirando culpa da sua cabeça, destruindo as patologias que se criaram dentro de você. Se você acredita mesmo de verdade que Deus ama você tanto, que Ele é capaz de perdoar você por qualquer pecado que você tenha cometido, por qualquer deslize que você tenha feito, por qualquer erro que você tenha vivido, experimentado. É sobre isso que eu estou dizendo para você nessa noite, neste momento em que você assiste este culto e este sermão e esta mensagem. Você acredita mesmo no tamanho do amor de Deus por você? Então por que você se sente tão culpado? Por que você se sente tão aflito? Por que você se sente tão distante do Senhor? Por que você acha que o tempo todo o Senhor está olhando para você querendo te julgar e te condenar?
Por que o tempo todo você não se acha merecedor de absolutamente nada que venha do Senhor, da graça de Deus? Ou melhor, merecedores não somos, mas porque o tempo todo você acha que Deus não vai abençoar você, cuidar de você, porque você se sente a pior pessoa do mundo o tempo todo. Porque o tempo todo você está medindo e criando uma régua para a sua própria existência, e olhando para Deus como que alguém que esteja distante de você, a ponto de não amá-lo profunda e intensamente. Você acredita mesmo no amor de Deus por você? Você acredita mesmo que Deus ama você? Você acredita mesmo que o Senhor tem algo especial por você, um olhar especial por você? Pois bem, uma das coisas que eu tenho visto é que nós pregamos o Evangelho para muita gente, mas muitas vezes nós não vivemos o Evangelho que pregamos. Nós falamos do amor de Deus para muita gente, mas nem sempre nós experimentamos dentro de nós o amor que nós pregamos. Diz a palavra de Deus: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se Ele foi capaz de fazer isso, imagine o que Ele é capaz de fazer no dia a dia, amando pessoas como eu, pessoas como você. Pense nisso. Paz e graça. Deus, muito obrigado por essa palavra, que ela encontre espaço no coração dos teus filhos. Eu oro em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. A gente volta para um louvor, daqui a pouco a gente retorna para terminarmos e encerrarmos a nossa celebração. Tchau, tchau. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida de nós. Não esqueça. Deus cuida de ti. Paz e graça, estamos de volta. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Anderson, que é o nosso ministro de música. Que Deus possa abençoar Anderson, sua vida, sua família. E que bom tê-lo aqui conosco, essa instrumentalidade que abençoa o coração da gente. Tenha uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, rica e abundantemente. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito sejam com todos reunidos nesta noite e neste encontro, e com toda a Igreja de Deus espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz amém. Queridos, um beijo no coração, paz e graça. A gente se vê nos nossos próximos encontros. Tchau, tchau.